Paz do Senhor, queridos. Estamos começando mais um devocional da nossa série denominada Inabalável, né? E para que sejamos inabaláveis, nós precisamos estar fundamentados nos princípios da palavra de Deus. E nada irá nos abalar. Nós estaremos firmes, estaremos fortalecidos. A nossa construção será sólida, será duradoura, será longeva, né? E isso nos garantirá uma caminhada estável e frutífera diante de Deus. Amém? Então eu estou iniciando com vocês essa transmissão e gostaria que você comentasse para que nós pudéssemos identificar os que estão conosco, os que estão participando dessa live. E dessa forma, meus amados irmãos, nós vamos iniciar em um minutinho o nosso devocional dessa noite. Então já aparece aqui alguns irmãos, né? O Cristiano está aqui presente. A paz, Cristiano, Deus abençoe, amado. A irmã Tatá está por aqui também, o Valtemir, a Gabi acabou de entrar. Deus abençoe, Gabizinha. Valtemir, homem de Deus, Lourdinha, a paz. Um grande abraço aí para a irmã Tereza, para o irmão Nicanor. Peço já de antemão que estejam orando pela família da irmã Tatá. Ela perdeu um tio que era muito próximo dos seus pais e já um senhor de idade que faleceu, e segundo as notícias, devido ao Corona-19. Então peço que estejam orando pela nossa irmã, estaremos em oração pela família, para que o Senhor os abençoe. Tá? Amém. Amém. Então, amados, olha só, eu queria fazer algo hoje. Eu acho que consegui melhorar a capacidade de transmissão. Opa. Só foi eu falar, né? Eu que encostei num fio aqui agora e causou uma instabilidade. Desculpem, tá? Encostei no fio, causou uma instabilidade, mas já está resolvido. Eu acredito que nós conseguimos agora uma estabilidade maior para a nossa transmissão, e de modo que o último devocional que fizemos, perdão, a Tatá está me corrigindo aqui, dizendo que é um ex-cunhado, tá? É um ex-cunhado, não um tio, tá? Obrigado, Tatá. Eu quero aproveitar essa internet, essa nova capacidade de transmissão que nós adquirimos aqui com uma rede cabeada que dá menos interferência, e eu quero refletir com vocês, queridos, no tema que nós tentamos refletir na sexta-feira, e tivemos a transmissão interrompida, né? E eu, desinformado, continuei falando até o fim, né? E só no fim eu fui ver que a transmissão tinha sido interrompida e perdemos parte daquele devocional. Gostaria, então, de tentar compensar isso repetindo o tema, tá? No entanto, óbvio, cada vez que você reflete, alguns elementos novos são agregados. Então, mesmo que você tenha assistido esse princípio, né, fique conosco, fique atento, vamos refletir na palavra e certamente coisas novas serão ministradas da parte de Deus aos nossos corações nessa noite. Então vamos ao texto. Eu quero basear essa nossa reflexão em Hebreus capítulo 11, versículo 6. E o texto nos traz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, amados irmãos, nós temos um texto que fala sobre fé. Todo o capítulo 11 do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus, fala sobre fé, tá? E existem muitos ensinamentos práticos e importantes
para as nossas vidas nesse texto, que é extremamente rico e que trata de um princípio que é o pilar principal de todos os demais princípios, e eu poderia dizer de toda a vida cristã, que é o princípio da fé, tá? Que nós precisamos aplicar, precisamos desenvolver, precisamos amadurecer a nossa fé para que realmente os frutos produzidos por nossas vidas sejam frutos derivados de uma fé verdadeira e genuína. A primeira coisa que eu gostaria de considerar com vocês é que o texto nos traz a seguinte informação. São duas palavras que nos fazem entender a importância desse princípio, que é o princípio da fé. A primeira palavra é a palavra impossível e a segunda palavra é a palavra necessário. O texto nos diz o seguinte, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, vemos claramente que a fé é um requisito indispensável. Ou seja, sem ela, nada que for feito para Deus tem significado, tem valor, tá? Porque o valor de tudo aquilo que fazemos para Deus está no elemento fé, que gera as nossas atitudes, tá? E as fazem significativas no âmbito espiritual e as fazem significativas diante de Deus. Então, sem a fé, a gente pode fazer tudo, tá? E o que, inclusive, pode incluir as práticas mais nobres que um ser humano pode fazer. Se as nossas práticas, tudo aquilo que fizermos, estiverem desprovidas de fé, nada daquilo será capaz de agradar a Deus. E, consequentemente, o texto nos diz, portanto, ou porquanto, é necessário, ou seja, é indispensável, que todo aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe, a fé em prática, né? E que se torna galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E por causa disso, é necessário, irmãos, é imprescindível, tá? Que ao nos aproximarmos de Deus, creiamos, ou seja, que inclusive o ato de nos achegarmos a Deus seja um ato gerado por fé. Então a fé, por conta disso, é o principal pilar da vida cristã, é o principal princípio que, inclusive, vai subsidiar os demais princípios. Tudo aquilo que nós fizermos em termos de princípios, faremos por fé, né? Faremos motivados por fé. A fé é a origem, a fé a força que movimenta a vida, uma vida cristã aceitável a Deus, tá? E nós vemos, então, queridos, que a fé, ela governa, ela regula, tá? Toda a prática cristã. Inclusive a salvação é por fé, não é verdade? Inclusive a salvação é por fé, não é? É interessante que nós temos a história de Abraão e Deus faz um pacto com Abraão, uma coisa tremenda, e escolheu aquele homem para dele separar um povo, tá? E através desse povo o conhecimento de Deus se tornaria quer dizer, o Deus Criador se tornaria conhecido entre os povos da terra. Em um determinado momento, Abraão se encontrava meio duvidoso. Deus, mas como é que é? Você falou que eu vou ter um descendente, até agora não tenho filho, já sou um homem velho. E Deus reanima, né? E Deus reanima Abraão, dizendo o seguinte, Abraão, rapaz, calma, rapaz, a coisa vai acontecer. Eu tô atento às promessas feitas e aos eventos que permeiam a sua vida. Olha para o céu. Quantas estrelas, se é que você pode? Está vendo tudo isso aí? Eu sei que você não pode contar, Abraão.
assim será a sua descendência. E Abraão foi renovado, ele creu. E a Bíblia diz o seguinte: Abraão creu no Senhor, e aquilo lhe foi imputado como justiça. O que significa isso? Significa que Abraão, como eu e você, não era um homem justo por natureza, porque era um homem que, infelizmente, também tinha em si a natureza do pecado. O pecado se espalhou, atingiu toda a raça, e Abraão não era exceção disso. E o que fez de Abraão um homem justo? O que justificou a Deus? A fé. A palavra diz: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, a fé de Abraão, diante dos olhos de Deus, se igualou à justiça. Por causa da fé, Deus passou a ver Abraão como um homem justo. A fé justificou. Deus, olhando para a fé, aquilo foi suficiente para Deus enxergar Abraão como um homem justo. Esse é justo. Pelos seus atos? Não necessariamente, porque os atos não são suficientes, uma vez que são também corrompidos e influenciados muitas vezes por pecado. Então, não pelos atos, mas pela fé. Abraão creu em Deus. Né? Então, a fé, ela nos traz, inclusive, queridos irmãos, a salvação. Não é? A salvação. E, olha só, duas facetas da fé. A fé, por tudo que a palavra de Deus nos ensina, ela é prática, em primeiro lugar, ou seja, a fé não é necessariamente um conceito abstrato, um conceito filosófico, uma ideia que não se associa com a vida prática, permanece no mundo subjetivo, no mundo dos pensamentos, no mundo abstrato. Não, a fé, ela participa do mundo físico. Ela precisa tomar parte nas nossas decisões diárias, na nossa vida diária e em tudo aquilo que fazemos. A fé, ela é prática. E a fé, ela é bíblica. Então, que tipo de fé é essa? Porque tem tantas pessoas que falam que creem nisso, creem naquilo. Porém, a fé da qual falamos, o princípio fundamental para uma vida plena, é uma fé regulada pela palavra de Deus, pela Bíblia. Ou seja, existem parâmetros, existem limites. Não é tudo, tá, que serve como fé. Não é todo tipo de pensamento positivo que vale como fé. A fé é prática e a fé é bíblica. Tá? E uma coisa que nós podemos utilizar como parâmetro para avaliar a fé, para reconhecer a fé, como um termômetro da nossa própria fé. Porque o importante é nós analisarmos a nossa vida, não a vida dos nossos companheiros. Né? Isso é individual, isso é pessoal. Uma coisa que é extremamente importante é saber o seguinte, que a fé sempre se faz acompanhada da obediência. A fé que é verdadeira, a fé que é genuína, a fé que produz frutos, a fé que agrada a Deus, sempre será uma fé acompanhada de obediência. Tá? Eu me lembro que quando nós nos preparávamos para ir ao campo missionário, e éramos novos, né? Eu estava com, acho que 24 anos, André com 19 anos, Gabriela tinha meses de idade, e nós, então, como família, iniciando a nossa vida, estávamos empreendendo um projeto missionário, e algumas pessoas olharam para nós como se fôssemos loucos. Mas como assim? Vai levar sua família, vai levar essa criança tão pequena para um lugar tão distante, tantas doenças, tantos conflitos, tantas guerras, não é? Ao invés de investir na educação de vocês, na profissão, na carreira, no futuro de vocês, no patrimônio. Então, mas a nossa atitude era uma atitude baseada na fé. Nós críamos genuinamente que Deus tinha nos chamado para aquela missão. E aquela fé, ela, para ser válida, ela precisava estar acompanhada de obediência, não é verdade? Senão seria apenas uma filosofia, um pensamento. Então nós nos preparamos e fomos para a África. E, de fato, soa como loucura,
Pastor Geraldo Borges costuma dizer que entre a fé e a loucura existe uma linha muito tênue, muito fina, dividindo esses dois ambientes. Tá? Porque a fé, segundo Hebreus, é a certeza daquilo que não se vê. Tá? É a convicção das coisas que se esperam. Então, nós pegamos nossas coisas, preparamos e fomos embora para a África. E chegamos na África, queridos irmãos, era de fato uma loucura, mas era uma loucura de fé. Era uma aventura de fé. Nós chegamos ali naquela condição, tudo que tínhamos nas nossas bagagens, ou seja, nós estávamos levando a nossa vida para a África, não é? Abandonando parentes, famílias, língua, conforto, a nossa língua materna, a nossa cultura, e etc. E chegamos ali com tudo que tínhamos dentro de algumas malas e, olha só, desembarcamos em um aeroporto que era, na verdade, um galpão, tá? E não tínhamos absolutamente nada, não sabíamos nem para onde iríamos. Eu tinha $50 no bolso. E isso não era necessariamente por irresponsabilidade, porque no trâmite, no processo de viagem, não conseguimos sacar o dinheiro. Cheguei ali com $50 no bolso, sem saber para onde ia, sem conhecer ninguém, sem ter alguém nos esperando no aeroporto, não é? Sem entender a língua local. E dessa forma começou a nossa vida. E os 17 anos de ministério que geraram os seus próprios frutos. Tudo foi baseado em fé e Deus honrou essa fé. Então a fé, ela sempre é acompanhada de obediência. Nós temos fé? Tá? Como medir, como mensurar isso? Olha, veja se aquilo que você professa, aquilo que você acredita, aquilo que você declara crer, veja se você está sendo coerente na vida prática com aquelas coisas. E se propõe a ser, caso não esteja sendo, porque a fé, ela se legitima quando é acompanhada por obediência. Eu me lembro de um testemunho interessante nos Estados Unidos, não é? Um pregador em uma igreja estava pregando e, de repente, Deus falando ao seu coração, fala biscoito. Mas como assim? Eu estou no meio da mensagem, eu estou pregando, não tem nada a ver com biscoito. Meu tema é totalmente outro, eu estou caminhando nessa direção, eu tenho que explicar a Bíblia. E o Espírito Santo falando, fala biscoito. E, de repente, ele decidiu simplesmente obedecer. E ele ali, né? Biscoito. Loucura? O que significa isso? Não era doido, do nada, biscoito. E, imediatamente após ter falado, ele percebeu que um dos pastores que estava assentado, era aquele tipo de igreja que existem cadeiras no púlpito e os pastores ficam ali assentados, um daqueles pastores começou a chorar, copiosamente. Aquele homem se lançou ao chão e chorava, sendo quebrantado, porque Deus estava falando naquele momento. Mas o homem, o pregador, que falou biscoito, não sabia, não tinha ideia do que estava acontecendo. Depois, tomando conhecimento da situação, aquele pastor que estava sentado, que ao ouvir a palavra biscoito e começando a chorar, ele era um homem que trabalhava em um supermercado de madrugada, fazendo a limpeza daquele supermercado, e ele tinha o hábito de ali, recluso, fora da vista dos patrões, abrir ali um pacote de biscoito e comer, sem prestar conta, sem pagar. E, naquele momento, o pregador ouviu, creu que era algo vindo de Deus, proferiu, obedeceu, né? E Deus usou aquele homem para convencer uma outra pessoa de uma situação de pecado que precisava ser consertada. Então a fé, ela é acompanhada de obediência, meus queridos irmãos. E como crescer em fé? Como podemos crescer em fé? Como é que eu desenvolvo? Como é que a minha fé se expande? Como eu posso ter experiências de fé que vão realmente servir de pilar ou de pilares para a minha vida espiritual? Olha, não tem outra forma de crescer em fé senão através de uma obediência imediata dos preceitos bíblicos que nós aprendemos, que provém de Deus, que são prescrições bíblicas que regulam a vida cristã, que nos colocam limites, que nos colocam parâmetros, não parâmetros para nos limitar, para nos privar, mas para nos proteger, para andarmos em fé, para vivermos em fé, em obediência a Deus, protegidos pelos princípios da palavra de Deus,
vivendo uma vida de fé que agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então a obediência, queridos irmãos, é o critério. É como desenvolvemos a fé, é como desenvolvemos experiências com Deus, é obedecendo aquilo que Deus está nos mandando fazer, é obedecendo os preceitos da palavra, é nos colocando submissos diante de Deus para vivermos em obediência, renunciando aquilo que Deus fala que precisamos renunciar, aderindo àquilo que Deus fala que precisamos aderir. E qual é a finalidade da fé, pastor Luciano? Para finalizar, a finalidade da fé, isso é importante, porque é um outro equívoco que muitas vezes vemos. Pessoas imaginam que a fé é um recurso válido para alcançar ambições pessoais. Tá? Tudo bem. A fé, se vivemos por fé, vamos colher frutos disso. A nossa fé é uma fé que produz frutos, se ela é uma fé verdadeira. Mas a fé tem como finalidade, meus queridos irmãos, a glória de Deus. Tá? A glória de Deus. Por quê? Porque quando ouvimos Deus, nos tornamos sensíveis, obedientes, significa que estamos dando a Deus a devida atenção, o devido respeito, o devido temor. Estamos reconhecendo Ele, Deus, como o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, o Deus que é digno de crédito. E os nossos atos de fé proclamam isso às pessoas que estão ao nosso redor. Então, a finalidade primordial da fé não é necessariamente, ou não são necessariamente as minhas necessidades. Quando pensamos assim, é uma fé egoísta. Pensamos que a vida cristã gira em torno das nossas necessidades. Queremos usar a fé como um amuleto para o nosso próprio conforto e bem-estar, enquanto isso é secundário, essas coisas são secundárias. Em primeiro lugar, a glória de Deus. A fé genuína, ela parte de um coração de alguém que adora, de alguém que atribui a Deus a glória que lhe é devida, de alguém que reconhece a Deus como Senhor soberano, Criador e abençoador dos que o buscam. Então, meus amados irmãos, essa é a finalidade da fé. Tá? A fé, na verdade, ela é um subproduto do amor que desenvolvemos por Deus. Amamos a Deus, admiramos a Deus. Tá? E por confiarmos na idoneidade desse Deus, na fidelidade desse Deus, nós depositamos nele toda a nossa confiança, a nossa fé racional, glorificando a Deus. E aí vamos passar a basear as nossas decisões na nossa fé. Tá? A nossa fé vai ser a lente através do qual enxergamos o mundo. Interpretamos os eventos que se passam ao nosso redor. Formulamos os nossos conceitos. Embasamos na fé as nossas decisões. Veja como a vida passa a ser uma vida gerenciada pela fé. Não é verdade? E essa é a vida cristã. Tá? É a vida do adorador. Um viver que agrada a Deus, um viver que produz frutos para o reino de Deus e, consequentemente, frutos para nós. Não é? Porque Deus é um Deus que nos ama, que nos abençoa, se torna galardoador de quem? Dos que o buscam. Então, meus amados irmãos, encha o seu coração de fé. O apóstolo Paulo em Romanos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Sempre voltamos à palavra. A palavra é base. Né? E a fé é um princípio central, é um pilar principal da nossa vida cristã, que sustenta inclusive os demais pilares, que são os outros princípios, e que proporciona, em harmonia com os demais princípios,
uma vida estável, uma vida inabalável, uma vida abundante, fundamentada nos princípios da palavra de Deus. Eu quero orar com você. Meu Deus, obrigado por essa palavra maravilhosa, obrigado por esse chamado maravilhoso, ó Deus, que é o chamado de vivermos por fé. Ajuda-nos, Senhor, a embasarmos toda a nossa vida na fé e que isso nos seja imputado como justiça. Essa fé genuína, essa fé sincera, essa fé verdadeira, essa fé, Deus, que nos leva a uma vida obediente, submissa, quebrantada. Em nome de Jesus, abençoa-nos. Nós precisamos tanto, ó Deus, de viver por fé. Ajuda-nos que o Espírito do Senhor, que está em nós, que habita em nós, nos capacite dia após dia. Que a cada amanhecer, ó Deus, essa fé seja renovada nos nossos corações. Abençoa-nos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, quarentenados, louvado seja Deus. Amanhã estamos de volta com mais um princípio da palavra. Olha, vamos nos apegar nisso, isso é importante, são os pilares, são os pilares para construirmos uma vida sólida, segura, estável em Deus. Uma vida madura, uma fé madura. A vida madura, ela não vem de experiências superficiais. Precisamos comer a palavra, processar essa palavra. Essa palavra gera frutos e transforma a nossa vida, e a nossa vida se torna madura diante de Deus. Nós estaremos seguros em Deus. Amém, queridos? Olha só, deixa eu ver quem é que entrou por aqui. Ó, pastor Justino, lá de São Paulo. Maravilha, paz do Senhor, pastor Justino, Deus abençoe. Marcelo Ramalho, fé, lente que transforma em verdade o que cremos para a glória de Deus. Verdade, varão. Marcelão é um homem que gosta da palavra, fico entusiasmado com os irmãos, quando os irmãos estão realmente amando a palavra. Cristiano Sampaio, glória a Deus, está aqui. Pastor Justino, Deus abençoe o senhor, ministério do senhor aí em São Paulo. Pastor Rodrigo, ô pastorzão, não te respondi, mas peguei o conselho, acho que o nosso som esse fim de semana já melhorou, muito obrigado. Paulo Roberto Pai, Deus abençoe, meu amado, a Tatá, Deus abençoe minha irmã John Herbert Lopes, junto com a preciosa esposa Amanda, Deus abençoe, pastora Simone, fé combina com obediência e coragem, verdade, querida, isso é verdadeiro, não é? Marcelo, Cristiano, irmão Sebastião, a paz do Senhor, querido, o Senhor Jesus te abençoe, o Senhor, a irmã Jaci, tá? Um grande abraço, fé primeiro fundamento, Marcelão, Simone, Marcelo, tá? Amanda Rodrigues, paz, Amandinha, nossa líder de louvor, mulher de Deus, abençoada, José, paz do Senhor José, Deus te abençoe, Fernando Conde, grande abraço, meu amado, Deus te abençoe, tá aqui o Cruz, a mãezinha Helena, moram no coração. Deus abençoe vocês. Pastor Valdiberto, grande abraço lá de São Paulo também. Está conosco. Alessio Lima, guerreiro, homem de Deus. Fica firme aí, hein? Se enche de fé, querido. Carlos Falcão, Deus abençoe, irmão Falcão, irmã Rose, tá? Valdiberto, Andréia, maravilhosa esposa, muito amada, mulher sábia, mulher de Deus. Gabi, beijo no coração, Gabizinha. Dejanira, Tatá, Valtemir, Lurdinha, grande abraço aí para os meus irmãos. A preciosa Sofia também, tá bom? Deus abençoe muito, queridos. E são esses os irmãos que eu posso ver aqui. Olha, descobri uma coisa no domingo agora, enquanto o pastor Raimundo pregava, eu estava então acompanhando pela primeira vez pelo telefone. Eu descobri, então, que pelo telefone eu vejo mais gente. Quando eu estou olhando na tela do meu computador, eu vejo só aqueles que escrevem. Mas quando eu estou olhando aqui no telefone, eu acho que eu acabo vendo mais gente, até os que não escrevem. Tá? Olha, queridos, grande abraço, estou fechando a transmissão e amanhã estamos de volta às 19h30. Deus abençoe, fortaleça-te na fé do Senhor, na fé no Senhor Jesus. Tá? Em nome de Jesus. Amém.